Ainda falando sobre saúde, como é que tá o seu coração, hein? Estou perguntando isso, pessoal, porque antes da pandemia, as doenças cardíacas eram as que mais matavam aqui no Ceará. Mas aí veio a Covid-19 e acabou, digamos assim, mudando um pouquinho esse cenário. Sendo claro, né, os cuidados para evitar as doenças no nosso coração devem continuar. E aqui o Vilmuniz, que está com um médico referência aqui no estado, vai ao vivo trazer para a gente, então, todas as orientações. Oi, Gilvia, tá contigo. Oi, Leal. E é importante destacar que o número acabou ficando em segundo lugar das pessoas que morrem por problemas cardiovasculares, não porque ele tenha caído, mas porque, claro, a Covid-19 acabou fazendo uma verdadeira devastação, né, ao redor do mundo inteiro e ficando em primeiro lugar. Ainda assim, é preciso ter muito cuidado, esses números ainda são muito altos. A gente tem uma média aqui no Ceará de cerca de 4.000 mortes por ano, isso só relacionados a infartos, por exemplo, que são um tipo de problema que pode até inclusive ser evitado. Por isso que a gente chamou aqui o especialista que você citou, a gente está com Gentil Barreira, que é médico, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do Ceará, para fazer esse alerta com a gente. Então a gente fala assim desse número tão alto, né? E a gente fala também que acaba sendo um fator de risco, né, para quando você acaba infectado por Covid-19, chama de fato a atenção e acende o sinal vermelho, não é? Bom dia. Bom dia. Realmente as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade, tanto no Brasil quanto no mundo. E o infarto é uma grande preocupação para todos nós médicos e profissionais da área da saúde. Por isso que a prevenção é uma etapa fundamental do nosso cuidado no paciente para evitar que eles possam ter algum desfecho adverso como esse. Explica pra gente quando é que acontece o infarto e quem é que de fato está suscetível a isso. Tem muita gente que acha que são só aquelas pessoas que têm fatores de risco, mas não, né? Claro que os pacientes, as pessoas com fatores de risco, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, aquelas pessoas que fumam, elas têm um risco mais elevado. Contudo, qualquer pessoa pode ter um evento como um infarto de forma súbita. Por isso que é muito importante e é fundamental que caso você tenha algum sintoma como dor no peito, se essa dor no peito for acompanhada de falta de ar, uma dor que pode ir para a mandíbula, para o braço esquerdo, em aperto, procure o atendimento médico o mais breve possível. Aqui em Fortaleza, no Ceará, a gente tem, por exemplo, muitos espaços que fazem esse atendimento em casos de sintomas. Claro, existem toda a rede de atendimento, desde o posto de saúde, as UPAs, aos hospitais especializados em cardiologia, como o Hospital do Coração de Messejana, o Hospital do Coração de Sobral. A gente tem ultimamente, né, visto muitas pessoas que estão enfrentando, claro, por conta da pandemia, toda essa questão psicológica. E aí entra a ansiedade, e aí entra alguns sintomas que podem até ser confundidos com infarto, por exemplo, né? A questão das palpitações, que são muito comuns. Como é que o senhor diria que seria, que as pessoas poderiam ficar atentas para diferenciar o que de repente é um episódio de ansiedade e de repente é uma coisa que pode, né, ser fatal como um infarto? Claro que naqueles pacientes com maior risco, com comorbidades, o ideal é que eles mantenham o acompanhamento com o seu médico de forma contínua e adequada, realizando exames preventivos. Obviamente, quando eles tiverem sintomas diferentes do habitual, se possível, contacte o seu médico e avalie ou não a necessidade de procurar um atendimento de emergência. A gente vem falando de infarto, existem outros tipos de condições cardiovasculares que acabam também trazendo muitas sequelas, trazendo a morte, como vocês têm percebido aí nos últimos anos? Isso, o infarto é uma doença que pode, além de levar à morte súbita, ele também pode levar a sequelas cardíacas, como deixar o coração crescido, uma parte do coração parar de funcionar, levando a arritmias, levando à insuficiência cardíaca. Então, a prevenção da doença cardiovascular, de uma forma geral, ela é fundamental, tanto para evitar mortalidade, como para evitar que aqueles pacientes fiquem com sequelas no seu cotidiano. E a gente está falando de prevenção. Quais são as principais prevenções aí para evitar esse tipo de problema? As principais prevenções, medidas seriam atividade física regular, manter um peso adequado, uma alimentação equilibrada e saudável, controlar os fatores de risco, ou seja, manter a hipertensão naqueles pacientes portadores de fatores de risco, manter a pressão bem controlada, nos diabetes, manter a glicemia bem controlada, no colesterol bem controlada, evitar o tabagismo, evitar o consumo excessivo de álcool. Então, todas essas são medidas fundamentais para a gente poder prevenir não só o infarto, mas todas as doenças cardiovasculares de uma forma geral.
Agradeço, doutor Gentil Barreira, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelas dicas. Ficam aí todas essas prevenções, essas medidas de prevenções, para que a gente possa evitar aí esse mal do coração, né? A gente possa preservar, manter a nossa saúde cardíaca em dia. Leal.